Bárbara me chamou aqui hoje para falar um pouquinho sobre design da informação. É um tema que eu trabalho nas minhas disciplinas, de certa forma, nas escolas. E eu também já trabalhei, a gente já trabalhou junto, né, Bárbara, com o uso do design da informação em algumas situações, principalmente nas situações de educação à distância e construção de materiais informativos. O que a gente preparou aqui hoje para falar para vocês faz parte de um contexto maior que aborda o design da informação de uma maneira mais múltipla. A ideia aqui hoje é a gente introduzir o tema design da informação, e a ideia é muito mais falar de porquê e o que do que como, né? Na verdade, o tema é extremamente amplo e para a gente ter uma palestra mais reduzida, uma hora, uma coisa mais simples, a ideia é a gente começar explicando muito bem o que é e o porquê se usa. A grande ideia por trás dessa apresentação também é permitir que as pessoas comecem a compreender melhor o que existe de valor agregado em produtos que, de certa maneira, contêm ou levaram em consideração usar a informação e outras técnicas que, de certa forma, fazem parte desse contexto aí, né? A primeira coisa que eu queria falar aqui, de certa maneira, é de design, né? A gente sabe que é uma palavra que, desde a origem, aí, todo mundo que estuda isso, todo mundo que trabalha com isso, sabe que é uma palavrinha meio, vamos dizer assim, maltratada, né, ao longo do tempo. A gente tem um grande problema já de início, que a palavra design em português, infelizmente, ela aparece muito com desenho, né? Desenho. E dessa maneira ela vem sendo mal interpretada ao longo do tempo. Não sempre pelas pessoas que trabalham com isso, pelas pessoas que estudam isso, mas os leigos, de uma certa maneira, todo mundo trabalha com isso. Muitas vezes a gente sempre atua junto com o cliente, trabalhando com o cliente, para fazer ele compreender de uma maneira mais ampla o que a gente trata como design. Assim. O design, em espanhol, ele tem uma tradução mais justa, vamos dizer assim, que em espanhol a gente tem desenho, que é projetar, né? E a gente tem dibujo, que é desenhar mesmo. Em inglês, a palavra design, ela quer dizer efetivamente projeto, né? Ela quer dizer efetivamente algo que foi planejado com uma série de fatores sendo levados em consideração. E é especialmente o que a gente quer tratar aqui. O trabalho do design de informação, assim como o uso do design de informação na educação à distância, ele é um trabalho prioritariamente multidisciplinar. Ele envolve uma série de profissionais e é meio ingênuo a gente acreditar que só o designer, só o pedagogo, só o gestor do processo, todas as pessoas são extremamente importantes dentro desse processo, e o mais importante é a integração entre esses profissionais na produção de algum material. O que eu trouxe aqui com relação ao conceito de design, é um conceito de design bem conhecido dentro da área, que é o do Barroso Neto, e eu trouxe ele especialmente porque ele tem uma característica de descrever o design que traduz bem o que a gente quer mostrar aqui. É uma atividade contemporânea, eu não vou ficar lendo slide não, tá? É só isso, definição. Uma atividade contemporânea que nasceu da necessidade de estabelecer uma relação entre os diferentes saberes e diferentes especializações. O design nasce exatamente na Alemanha pós-guerra, quando a Alemanha está arrasada e ela precisa direcionar a produção industrial dela de uma maneira mais pragmática, de uma maneira mais prática, sem se dar o luxo com um aparatozinho com caráter estético, uma decoração. Na verdade, nessa Alemanha do pós-guerra, eles precisavam de algo especialmente útil, né? E daí nasce exatamente até esse design mais funcionalista, esse design com objetivo bem na função que vem dessa Alemanha. Aqui no Brasil, especialmente, a gente herda isso. Vocês podem até encontrar isso em referências bibliográficas. A gente tem vários autores argumentando isso, porque a formação do ensino do design no Brasil se fez através de professores que vieram originalmente da Alemanha, né? Com a guerra, vários professores saíram da Alemanha e emigraram para a escola de Chicago, nos Estados Unidos, e algumas dessas pessoas vieram a dar aula aqui no Brasil, né? Ou, se não dar aula, ajudar a formar os primeiros cursos. Então a gente herda isso.
De certa maneira, é um design diferente do que a gente tem aqui. Alguns autores argumentam que a gente já está preparado para a globalização há muito tempo, né? Enquanto os outros países muitas vezes têm uma cultura mais fechada, o Brasil está preparado para essa grande, vamos dizer, essa mescla, né, de culturas, essa necessidade de se integrar com coisas diferentes. A gente já lida com isso há muito tempo, né? A gente tem populações que não brigam no mundo inteiro, que não brigam, né? E isso tudo, de certa forma, prepara a gente de uma maneira mais ampla para essa questão de fazer uma integração entre coisas diferentes, entre pessoas diferentes, entre saberes diferentes. O Barroso Neto fala que o design é um equacionamento simultâneo de fatores sociais, antropológicos, ecológicos, ergonômicos, tecnológicos, econômicos. E é bem isso que a gente quer mostrar aqui, é bem isso que eu quero mostrar. A gente tem uma visão do design muito de um design do pós-guerra americano, onde, para recuperar a indústria, se fez um uso do design muito com um objetivo estético, né? Para diferenciação estética. A gente tem um autor que chama Owen, que ele fala exatamente isso. Charles Owen fala que no pós-guerra americano a gente vai ver uma série de produtos com diferenciação estética, mas muito parecidos. Aquele tanto de Cadillac com traseiras diferentes, geladeiras com pequenos detalhes diferentes. No Brasil é bom nisso, né? Você lança uma nova versão de carro, eles mudam uma lanterna, mudam um para-choque, é um novo carro 2010, né? Então a gente já tem uma prática disso. Mas o design do pós-guerra, que tem essa diferenciação, esse objetivo de diferenciação estética, ele não representa bem qual que é o uso dessa atividade hoje. Na verdade, ela é muito mais isso. Ela tenta integrar uma série de coisas diferentes para poder a gente ter um objetivo que leve em consideração tudo isso e não simplesmente só ficar bonito, né? Dessa maneira, a gente tem que pensar no design como de uma maneira diferente do que está representado aqui. Aqui a gente tem uma representação do design muito próxima do que as pessoas leigamente muitas vezes imaginam, né? A gente tem um processo um ciclo de vida, né, de um produto ou de um serviço. Começa ali na pesquisa, coleta de dados, a gente vai para a conceituação, que é a transformação desses dados em um conceito, em uma ideia. A gente tem especificação, que é basicamente uma etapa de escopo, onde a gente vai pensar o que é necessário para conseguir aquilo que a gente pensou na conceituação. Na produção, a ideia é construir aquilo. Na venda, a gente entrega isso para o consumidor. E até essa abinha aqui embaixo, ela é até, vamos dizer assim, relativamente nova, né? De alguns anos para cá, você começa a pensar com mais propriedade nisso, que é exatamente após a venda, a gente coletar dados do consumidor e novamente usar esses dados lá no início do processo, em um ciclo que não deveria terminar nunca, né? Algumas vezes termina, infelizmente. Mas a ideia é que o produto sempre esteja sendo retroalimentado com informações que vêm exatamente das pessoas que consomem. Dessa maneira, a ideia é que o design esteja ao longo de todo o processo. Não necessariamente que o designer vai trabalhar em tudo e que ele vai atuar em todas as partes, mas é indispensável que ele esteja ciente de todas as partes, de todos os trabalhos que estão envolvidos em um determinado processo, né? Assim, o designer está pensando em quanto que é o custo de um produto, qual que é a técnica de produção daquele material, se a empresa tem maquinário, se ela tem recursos para fazer aquilo, enfim. Todo o processo, a ideia é que o designer possa acompanhar isso, né? Exatamente porque se o objetivo dele é fazer essa integração, não tem sentido ele participar só no final, né?